Fala, fiel! Estamos começando o nosso Corinthians Grande de hoje. Como você sabe, o nosso canal tem a ideia de trazer a história do Esporte Clube Corinthians Paulista, o todo-poderoso Timão. E a partir de hoje eu vou desmistificar uma lenda criada por um certo apresentador que chegou a dizer, ousou dizer que o Corinthians tinha um apito amigo a seu favor. A partir de hoje eu vou te mostrar vários e vários jogos decisivos em que o Coringão foi muito prejudicado. Vem conferir. Pois bem, vamos começar já com um jogo polêmico. O jogo de 1974, final do Campeonato Paulista de 1974, em que fazia 20 anos que o Corinthians não ganhava um título paulista. Vamos deixar claro isso também, que o Corinthians ganhou outros títulos do período, como o Rio-São Paulo, por exemplo. Mesmo que dividido, mas ganhou. Só que esse é um assunto para outro episódio. Hoje nós vamos falar dos erros contra o Corinthians. E vejam bem, vejam o lance que ocasionou o gol do nosso adversário. Se isso não é falta, eu não sei mais o que é falta. Ouçam também agora a entrevista do Rivelino, há uns anos atrás, a respeito do lance. Porque muita gente achou que o Rivelino foi culpado. O Pereira fez uma falta em mim no jogo, o juiz não deu, aí tomei o gol, aí fala que o Rivelino tinha que estar lá atrás. Eu estava na frente porque o Rivelino está lá na frente. Mas faz parte, mas tudo bem. É isso, esse é o primeiro dos grandes erros que eu tenho para mostrar para vocês, os erros crassos contra o Corinthians. É lógico, teve mais lá para trás, outros anos, só que era uma outra época muito difícil de conseguir as filmagens. E como eu quero ilustrar o que eu estou falando, para deixar claro, eu peguei de 74 para cá. Aí vamos lançar um pouquinho no tempo, vamos para 1993 agora. Tem muitos erros a favor deles contra nós, e eles ainda tiveram a pachorra de dizer uns anos atrás que tinha uma história limpa, muito limpa, a gente sabe muito bem como a história deles é limpa. Vamos para 1993, outro jogo bastante famoso. Olhem essa entrada carinhosa do jogador Edmundo no Paulo Sérgio. Vejam que coisa sutil. Era para o Edmundo ter sido preso. E foi uma entrada altamente, totalmente criminosa. O cara ter sido expulso. Tava 1-0 para eles naquele jogo. O primeiro tinha ficado 1-0 pro Corinthians. Imagina se o Edmundo é expulso ali, mudaria completamente o rumo daquela decisão. Mas aquela final já tinha tido outras coisas estranhas, né? Tem muita história hoje, assim, não tem, sei lá, se tem muita prova ou não tem como eu, por exemplo, não tem como provar. Mas que ela foi estranha, ela foi. No primeiro jogo, por exemplo, expulsaram o Moacir do Corinthians. O Moacir era um volante, jogava muita bola. O torcedor ter uma ideia, o torcedor mais novo ter uma ideia, o Moacir era como se fosse o Paulinho no time de 2012. E tiraram ele da final do jogo decisivo. Era o cara que dava sustentação no meio de campo do Corinthians. E expulsaram ele no primeiro jogo de uma forma totalmente absurda também. Então, assim, foi tudo meio que orquestrado, né? Para não dizer outra coisa, para que um certo time que tinha um patrocinador forte saísse da fila naquele ano. E aí, simplesmente, tiveram a cara de pau de não expulsar o Edmundo nesse lance. Você que está em casa, ele pula com os dois pés na canela do jogador, olha. Isso aí é para botar para fora. Lógico. Isso aí não é para botar cartão amarelo, não. Isso é para botar para fora. Mas como o Edmundo ainda não tinha o cartão, né? Mas não precisa ter, China, sabe? Sim, eu sei, mas eu dizendo, no desenrolar do jogo ele está adotando esse critério, né? É isso, fiel. Esses foram os primeiros dos erros que eu quis lhes mostrar, os erros contra o Corinthians em decisões. No próximo episódio eu vou mostrar a final do Brasileiro de 94. O negócio foi feio, viu? Só que pouca gente fala, né? Por quê? Porque foi contra o Corinthians. Ah, se fosse a favor, se aqueles erros fossem a favor, estariam chorando até hoje. Mas é normal, a gente já está acostumado. Esse foi mais um Corinthians Grande e vai Corinthians!